Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 28. Mateus 28, 18 a 20. A grande comissão que revela Jesus como rei, que tem toda a autoridade, e por meio do seu poder, da sua presença, através da igreja, ele está fazendo discípulos das nações. Isso tem a ver com a nossa oração: venha o teu reino. Então vamos fazer aqui 3 leituras. A primeira delas, Mateus 28, 18 a 20. Aonde o Senhor diz assim, a palavra diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Verso 20 e 21. A vinda do reino de Deus. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E agora Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, 17 a 21. Apocalipse 22, 17 a 21. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Irmãos, dia do Senhor 48. Dia do Senhor 48. A segunda petição. Vamos ler juntos a resposta. Eu vou fazer a pergunta e nós lemos a resposta. Pergunta 123, dia do Senhor 48.
qual é a segunda petição? Venha o teu reino, isto é, que nos governes pela tua palavra e espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti, que protejas e faças crescer a tua igreja, que destruas as obras do diabo, todo o poder que se levante contra ti e toda conspiração contra a tua palavra, que faças todas essas coisas, até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. Amém. Meus irmãos, irmãs em Cristo, aqui na segunda petição, claramente o Senhor ensina a igreja a orar pela vinda do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Irmãos, quando nós falamos de um reino, nós pensamos logo numa determinada região em que um soberano, um monarca, exerce o seu domínio e o seu governo. Um reino é uma esfera, uma localidade, um território, sobre o qual um soberano determina as regras acerca e sobre os seus súditos. Mas isso falando em reinos humanos, reinos terrenos. Mas o que dizer do reino de Deus? O que é este reino? Será que o reino de Deus, ele envolve o mundo inteiro? Ou ele está apenas restrito e limitado ao seu governo sobre a igreja? Ele é soberano sobre toda a sua criação? Ou ele domina apenas sobre o seu povo, a igreja? Irmãos, o nosso Deus, que do nada criou todas as coisas, ele exerce o seu domínio, o seu governo sobre todo o mundo criado. Os Salmos falam muito sobre isso, que ele é o rei soberano sobre todas as coisas. E ele fez o homem para ser um súdito fiel dele, para se submeter ao seu governo soberano e ao mesmo tempo gracioso. Acontece, irmãos, que o homem, por sua própria cobiça, por sua própria iniquidade, por sua própria desobediência, decidiu não mais se colocar debaixo do governo de Deus, mas se aliou a Satanás, deu ouvidos à voz do diabo, que na verdade já tinha na eternidade se rebelado contra o governo deste Deus e sido expulso da sua presença com todos os seus anjos caídos. E agora Deus, irmãos, como punição pela desobediência do homem, ele o entrega à tirania de Satanás, porque é isso que é o governo de Satanás, uma tirania. Ele é aquele que a Bíblia chama de príncipe deste mundo, onde ele exerce o seu governo. O mundo jaz no maligno, está sob o seu domínio, sob o seu governo, e o homem é por si mesmo escravo de Satanás, o homem caído. Ele não tem condições de se livrar das garras do diabo por si mesmo. Essa é a condição do homem, debaixo do pecado e debaixo do governo do diabo, porque Deus o colocou nessa condição. Agora entenda, irmãos, isso não quer dizer que Deus renunciou o seu domínio soberano sobre todas as coisas. Isso não quer dizer que agora existem dois reinos em pé de igualdade, o reino de Deus e o reino do diabo. Não, Deus continua governando soberanamente sobre todas as coisas, inclusive sobre Satanás, que só vai e só faz aquilo que Deus permite. Então, o reino soberano de Deus, ele engloba a criação por inteiro. A própria natureza está debaixo do governo de Deus, do seu reino. É aquilo que nós chamamos, e já falamos sobre isso no dia do Senhor 10, de providência de Deus. Que da mão paternal dele vem todas as coisas para todos os homens. Coisas boas, mas também coisas ruins.
chuva, seca, anos de prosperidade, anos de calamidade, saúde, doença, riqueza, pobreza, tudo vem dele. Ele governa sobre todas as coisas, sobre todas as suas criaturas, inclusive sobre todos os animais. Perceba, por exemplo, como ele comandou, né, aqueles gafanhotos para trazer sofrimento ao Egito, como ele determinou que alguns corvos fossem levar alimento para o profeta Elias, como ele fechou a boca dos leões para não provocar nenhum dano ao seu servo Daniel, como ele usou um peixe enorme para engolir, preservar com vida o seu profeta Jonas. Então nada se move, nada acontece sem a permissão de Deus, nem mesmo uma folha da árvore ou um fio de cabelo da nossa cabeça. Mas não é só isso, irmãos. O Deus que é rei, soberano sobre toda a sua criação, ele também governa o coração dos homens, inclusive dos ímpios. É importante entender isso. Um bom exemplo disso é o rei Faraó, aquele rei do tempo de Moisés, que não queria deixar o povo de Deus sair da escravidão. E por um momento Deus, irmãos, depois de muita insistência de Moisés, daquelas 10 pragas, trazendo muita aflição ao Egito, ele amoleceu o coração e deixou Israel sair. Mas isso foi por um tempo. Logo, ele perseguiu o povo de Deus para recapturá-los novamente. Ou seja, Deus de um lado amoleceu o coração dele, mas depois o próprio Deus, a Bíblia diz, endureceu o coração de Faraó. E Deus faz isso com um propósito, manifestar a sua glória. E a glória dele foi manifesta no Mar Vermelho, tanto com a punição dos ímpios, quanto com a salvação do seu povo, que passou a pé enxuto por meio daquele mar. Muitos séculos depois, o Senhor vai usar um outro rei, o rei da Pérsia, um homem chamado Ciro, que agora vai ser usado por Deus para libertar Israel do cativeiro babilônico, que foi aquele período de 70 anos debaixo do domínio da Babilônia. Então Deus tem o coração dos poderosos nas suas mãos, porque Ele é o grande rei, é o rei soberano. Tem um provérbio que fala isso de forma bem interessante, né? Provérbios 21, versículo 1, que diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, como ribeiros de água, o Senhor o inclina para onde Ele quer. Assim é o nosso Deus, irmãos. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, sobre todos os homens, para cumprir os seus planos e propósitos. Por isso que Satanás, ele só vai até onde Deus permite, como aconteceu na vida de Jó, porque está debaixo do governo de Deus. Agora, o homem natural, ímpio, que ainda não nasceu de novo, embora ele esteja debaixo da soberania de Deus, ele não se inclina voluntariamente à obediência a este Deus. Ele recusa-se a se submeter às leis do Senhor, para servi-lo e adorá-lo. Nenhum homem caído por si mesmo, ele obedece voluntariamente os mandamentos de Deus, porque ele é escravo do pecado e escravo de Satanás. A única esperança para este homem é que Deus mesmo, segundo o seu poder e a sua graça, por meio da obra redentora do seu Filho, restaure este pecador, restabeleça o governo e o domínio gracioso dele no coração deste pecador. E que bom que o nosso Deus, irmãos, fez isso. Através da obra redentora de Cristo, através do sofrimento, da morte, da ressurreição
da ascensão do Filho de Deus, da obra perfeita de Cristo, o Senhor veio novamente restaurar o seu reino no coração do homem, que já começa agora, que será perfeito na eternidade, mas que esse domínio no coração do pecador começa agora, quando homens e mulheres, por meio da conversão, da obra do Espírito Santo, se submetem a Cristo, se submetem ao seu governo. E agora Cristo, exaltado à direita do Pai, como Rei soberano, ele exerce o seu domínio sobre toda a criação com um propósito: trabalhar pela edificação e pela salvação da sua igreja. Irmãos, aquele que disse: venha o teu reino, é o Rei que tem em suas mãos todo o poder no céu e na terra. É aquele que disse que as portas do inferno, Satanás, com toda a sua trama, com todos os seus aliados espirituais e até físicos, não prevalecerão contra a obra do Senhor e a igreja de Cristo. O Senhor tem o cetro em suas mãos, ele governa todas as coisas para reunir no meio do seu rebanho os seus escolhidos e então voltar para resgatar de uma vez por todas a sua amada igreja. Nós, irmãos, porque Cristo é Rei, porque Deus é soberano, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Ele já disse no início no início do Sermão do Monte, quando ele ensina esta oração, ele já tem ensinado as bem-aventuranças, e lá ele já disse que aos humildes de espírito pertence o reino de Deus. E todas as bênçãos deste reino já são nossas por meio de Cristo. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo ao Senhor que sejamos submissos a Ele, que sejamos inclinados voluntariamente a se colocar debaixo do seu domínio, do seu governo, que é bom, porque a sua lei é boa e é para o nosso bem. Então notem, ainda há uma diferença. Veja, Jesus governa sobre todos os homens, mas há uma diferença aqui. Com relação ao seu domínio sobre os ímpios, é para que estes se submetam aos seus propósitos, ainda que involuntariamente, eles se submetem aos propósitos de Deus, servem aos propósitos de Deus, como Faraó, como Nabucodonosor, como Ciro, e como qualquer poderoso da terra, vai fazer a vontade de Deus, nesse sentido, de cumprir os seus desígnios. Mas o crente, aquele que recebeu um novo coração, ele agora, de bom grado, alegremente, voluntariamente, ele se rende a Cristo. Ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz, e ele segue ao Senhor de todo o seu coração. Então nós estamos aqui falando de um assunto, irmãos, quando a gente fala do reino de Deus na vida da igreja, na vida do crente, em relação, claro, agora falando de forma específica, em relação ao seu povo, o seu governo, o seu domínio, nós podemos dizer que ele já está presente aqui, o reino de Cristo, quando há uma igreja submissa a ele. Ele disse, quando interrogado pelos fariseus, acerca de quando o reino viria, que o reino já está dentro de vocês, já está em nossos corações, quando nos rendemos a Cristo. Mas se ele já disse isso, por que então ele vai dizer, venha ao teu reino, ore por isso, se o reino já está dentro de nós? É aqui que nós devemos ter um certo cuidado para entender o que significa esta petição. O reino, ele já veio com Cristo,
mas ele ainda não veio na sua plenitude, na sua perfeição absoluta. Por isso nós oramos assim: Senhor, venha o teu reino. Veja, a nossa confissão é muito prática, e eu gosto muito dessa explicação, irmãos. Ele coloca 4 aspectos aqui para a gente entender o que significa orar, venha o teu reino. Primeiro, é um aspecto mais de caráter pessoal, para cada um de nós: que nos governes pela tua palavra e Espírito, de tal modo que cada vez mais nos submetamos a ti. É uma oração pela igreja, pelo crescimento do povo de Deus, até que a última ovelha eleita se renda a Cristo e ele volte em sua plenitude. Que protejas e faças crescer a tua igreja. É uma oração para que toda a investida de Satanás caia por terra contra o povo de Deus, que destruas as obras do diabo, todo o poder que se levanta contra ti e toda conspiração contra a tua palavra. E é uma oração, como a gente leu no final de Apocalipse: a noiva e a igreja dizem, o Espírito e a igreja dizem: vem, Senhor Jesus. É realmente para ele voltar em toda a sua glória, para fazer novas todas as coisas, que faças todas estas coisas até que venha a plenitude do teu reino, em que serás tudo em todos. Então, primeiro aspecto, uma oração de caráter pessoal, uma oração urgente e necessária. Ó Pai, governa-nos por tua palavra e Espírito, para que cada vez mais nos submetamos a ti. Onde está a urgência desta petição? Porque temos que orar assim todos os dias e com sinceridade de coração? Porque ainda, irmãos, trazemos em nós, embora regenerados, resquícios da velha natureza, do velho homem. Ainda temos uma natureza pecaminosa. Ainda lutamos contra o nosso pecado. Ainda experimentamos aquilo que Paulo experimentou e testemunhou lá em Romanos 7. O querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, mas o bem que eu deveria fazer, eu não faço. Ainda estamos envolvidos nessa luta contra a nossa natureza pecaminosa. Daí a importância de orarmos: Senhor, governa-nos com a tua palavra e o teu Espírito, para que cada vez mais nos submetamos a ti. Irmãos, veja que essa oração, ela deve conduzir o crente à ação de buscar isso, de se apegar à palavra. Porque imagine, você ora: Senhor, venha o teu reino na minha vida, mas você não busca a leitura, a meditação, conhecer mais a Deus através da Escritura. Você não busca se encher do Espírito por meio de uma vida de oração, de comunhão na igreja, do uso diligente dos meios de graça. Então, como você pode orar: Senhor, venha o teu reino, e ao mesmo tempo você é negligente nos cultos, deixa de congregar por motivos injustos, não vem a uma reunião de oração na igreja? Então, como orar, venha o teu reino, se eu não estou buscando a palavra, a comunhão dos santos, os meios de graça, para que eu me fortaleça na luta contra o meu pecado? Então, essa petição, ela está nos chamando a abandonar toda e qualquer rebeldia, para se colocar debaixo do governo de Deus. Tem muita gente que faz essa oração mecanicamente, ignorantemente, sem entender o que está dizendo: venha o teu reino. Porque ao mesmo tempo, o que é que as pessoas estão buscando? Não é o reino de Deus, mas é o reino delas. Não é venha o teu reino, é venha o meu reino. É isso que o homem caído
pecador, não regenerado, busca governar a sua própria vida e colocar Deus à parte. Irmãos, essa é uma oração de um crente sincero. Essa é uma oração de um crente que deseja que a palavra de Deus conduza a sua vida em todas as áreas. Essa é uma oração de alguém que deseja que a sua vida como membro da igreja, como pai de família, como esposa, como marido, como filho, seja de acordo com as instruções da palavra. Então, quando você ora, venha o teu reino, você está dizendo, Senhor, venha o teu reino na minha vida, como membro da tua igreja, como membro, de modo que eu seja alguém que use os dons que o Senhor me dá para edificar o corpo de Cristo. Venha o teu reino, Senhor, no meu casamento, para que eu seja, de fato, aquele marido que Efésios 5 me chama a ser, ou aquela esposa que Efésios 5 me chama a ser. Venha o teu reino na minha vida como pai, como mãe, para que eu possa conduzir os meus filhos nos teus caminhos. Venha o teu reino na minha vida como filho, para que eu possa honrar o meu pai e a minha mãe e as demais autoridades. Venha o teu reino no meu trabalho, para que eu seja ou um patrão justo ou um empregado fiel. Venha o teu reino sobre a minha vida. Senhor, me domina, me governa e guia-me com a tua palavra e com o teu Espírito. Perceba como essa petição, embora seja pequena, né? Venha o teu reino. 4 palavras, uma frase bem curta. Mas note a abrangência desta petição. Segunda coisa venha o teu reino, não somente na minha vida pessoal, particular, mas também sobre a tua igreja, Senhor, sobre a tua igreja. Que tu protejas e faças crescer a tua igreja. Percebe que é uma oração não somente por santificação pessoal, mas também pela proteção e o crescimento da igreja de Cristo. Quando a gente faz essa petição, irmãos, nós estamos pedindo a Cristo que Ele nos guarde na fé e não nos deixe se iludir com as mentiras de Satanás. Que Ele nos livre de distorcer a sua palavra ou se voltar para um outro evangelho. Que Ele não destrua a obra de Deus. Nós estamos pedindo a Cristo que Ele faça o seu reino crescer e se expandir na terra. Que Ele faça o que Ele fez no primeiro século, acrescentando à igreja aqueles que estão sendo salvos. É isso que nós estamos orando quando dizemos, venha o teu reino em relação à igreja. E notem, é uma petição baseada naquilo que Cristo mesmo prometeu. Isso é maravilhoso, irmãos. Você orar fundamentado numa promessa de Deus. Isso dá mais certeza e segurança de que a sua petição vai ser atendida de alguma forma. Não foi assim que Daniel orou pela libertação do povo? Porque ele viu no livro de Jeremias que Deus falou que depois de 70 anos o povo iria sair de lá. E isso ainda o animou ainda mais a buscar a Deus, fundamentado na promessa. E qual foi a promessa de Cristo? Edificarei a minha igreja. E Ele faz isso. Ele continua fazendo isso. Dos mais diferentes modos. Internamente, né? Lógico, pode acontecer, Ele faz a igreja crescer de modo interno, quando se levantam famílias, novos casais,
gerando novos filhos, e isso é uma forma dele também fazer a igreja crescer, mas também externamente, chamando os de fora para dentro da igreja. E como é que Cristo faz isso, irmãos? Por meio da igreja, por meio do seu povo, pela pregação no culto fiel, mas também pelo testemunho de cada um, com suas palavras e com a sua vida. Daí a importância de você orar pela pregação, para que ela frutifique no coração do pecador. Daí a importância, irmãos, de nós, de alguma forma, convidarmos pessoas para estar conosco, na igreja, nos cultos, no trabalho de evangelismo. A gente tem sentido essa falta, a gente encoraja a igreja para convidar pelo menos um parente para que venha estar aqui, ou compartilhar, mesmo que você não possa trazer alguém, compartilhar, de alguma forma fazer com que a palavra chegue àqueles que ainda estão mortos em seus delitos e pecados. É claro que muitas vezes a gente vê a igreja, a gente deseja o crescimento da igreja, e a gente vê isso, acontece com muita lentidão, e é claro, irmãos, que há obstáculos já que dificultam isso, no sentido de que o próprio pecador, ele tem um coração inclinado à desobediência, à dureza, à rebeldia. O próprio Satanás está operando para cegar o homem e deixá-lo na ignorância. Mas isso não é justificativa, porque o poder de Deus é irresistível. Mas também nós devemos olhar para dentro da igreja e ver se talvez, será que eu confio que a palavra de Deus é poderosa para salvar? Será que eu tenho orado por isso com mais frequência? Será que será que a falha também não está no fato de eu ser negligente no compartilhar o evangelho com outros? Porque se eu não tenho alegria em Cristo, na palavra, na comunhão com Ele, no prazer de servi-lo, eu também não terei, muito menos, eu terei prazer de compartilhar essa palavra com outros. Nós precisamos orar, venha o teu reino, porque é somente assim que Cristo fará a sua igreja crescer, como Ele prometeu, fazer discípulos de todas as nações. É o plano dele, é o mandato dele, a sua igreja. E claro, irmãos, todos nós estamos envolvidos nisso. A pregação fiel, oficial do culto, mas também o dia a dia dos membros, o convívio com as pessoas na sua cidade, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, é também um local apropriado. Claro, com sabedoria e aproveitando as oportunidades. Nós precisamos, como os crentes de Samaria, né, que compartilhavam a palavra por onde passavam. Nós precisamos fazer isso, porque assim o Senhor opera e faz a igreja crescer. Crescer em número, mas principalmente crescer na graça e no conhecimento de Cristo. O terceiro aspecto dessa petição tem a ver com a oposição de Satanás à obra da igreja, ao povo de Deus. Irmãos, veja a urgência dessa petição também. Ó Pai, venha o teu reino, no sentido de que destruas as obras do diabo, todo o poder que se levanta contra ti e toda conspiração contra a tua palavra. Irmão, Satanás, ele não está nem um pouco satisfeito quando ele vê a expansão do reino de Deus acontecendo, porque ele está perdendo o território, e isso o faz trabalhar contra a obra de Deus. E daí a importância de orarmos aquele que tem poder para destruir as obras de Satanás.
Irmãos, olhe para a história da igreja e veja como sutilmente Satanás muitas vezes procurou destruir a obra do Senhor. E uma das formas sutis foi disseminar dentro da própria igreja falsas doutrinas, heresias. Na própria época dos apóstolos, foi assim. Paulo, Pedro e tantos outros apóstolos tiveram que lutar contra o legalismo judaico, a doutrina da salvação pelas obras, contra as filosofias gregas que queriam diminuir a suficiência de Cristo. Nós vimos, irmãos, a igreja se desviando para a idolatria, e Deus levantando homens piedosos para trazê-la de volta à reforma e à palavra. Nós vimos o arminianismo chegando no século XVII, nós vimos o liberalismo teológico nos séculos seguintes, XVIII, XIX. Homens que estavam ensinando dentro da igreja e logo começaram a disseminar falsas doutrinas. Daí a necessidade de orar: Senhor, destrói a obra do diabo e qualquer conspiração contra a tua palavra. Louvado seja Deus que ele fez isso e continua fazendo para nos preservar na sã doutrina. Contra a mentira de Ário, que negava a divindade de Cristo, ele levantou um homem da igreja chamado Atanásio, para ajudar a igreja a se manter firme na doutrina de que Jesus é Deus. Daí surgiram os credos ecumênicos, o niceno e o atanasiano. Nós louvamos a Deus pelos pais de Dort, aqueles teólogos que preservaram a igreja contra o arminianismo. Então é necessário hoje também orar, porque o que mais temos hoje é falsos evangelhos adentrando a igreja, o evangelho da prosperidade material, o evangelho das obras, o evangelho da autoajuda, que depende de você, tudo depende de você e não de Deus. Nós precisamos orar para que Deus vença e destrua Satanás, para que a igreja mantenha-se firme na sã doutrina. Paulo diz que nós estamos vendo os últimos dias e os tempos serão difíceis. E uma das coisas que ele vai dizer é porque muitos darão ouvidos a ensinamentos de demônios e apostatarão da fé. Mas a nossa oração é: Senhor, preserva na sã doutrina a tua igreja, para que ela continue pregando e vivendo de acordo com o santo evangelho. E por fim, irmãos, nós oramos: Senhor, venha o teu reino em tua plenitude, ou seja, em toda a sua perfeição. Irmãos, esse é o propósito final desta petição: que faças todas estas coisas, me governar pela tua palavra e espírito, fazer crescer a tua igreja, destruir as obras do diabo. Faz tudo isso, Senhor, até que venha a plenitude do teu reino, em que tu mesmo serás tudo em todos. Eis a urgência dessa petição também. Senhor, venha o teu reino em toda a sua glória. Orar pela volta de Cristo, irmãos, para Ele estabelecer, como Ele prometeu, o novo céu e uma nova terra, selar definitivamente a destruição de Satanás e todos os seus anjos, e preservar em perfeita harmonia com Ele mesmo, no lugar glorioso e perfeito que a Bíblia chama de novo céu e nova terra, o seu povo, a sua igreja amada. Essa é a oração da igreja,
Vem, Senhor Jesus. Porque o que é que nos motiva a orar por isso, irmãos? Talvez alguém esteja motivado para orar assim, porque a vida aqui é muito sofrida, é muita luta contra o pecado, a criação está debaixo de maldição e, portanto, há doenças terríveis nos incomodando, a fraqueza física, as aflições, as perseguições, as investidas de Satanás, tudo isso nos incomoda. Claro, você ora para se livrar dessas coisas, mas não é esse o motivo principal. Sabe qual é o motivo principal para você orar? Senhor, venha em toda a sua glória. É estar com Ele, é vê-lo como Ele realmente é contemplar o seu Redentor em toda a sua glória, irmãos. Existe bênção maior, bem-aventurança maior do que essa, ver o seu Senhor face a face e ter com as próprias mãos dele as suas lágrimas limpas, o seu rosto. Não é primeiramente porque eu estou sofrendo e eu quero logo estar com Cristo, mas é porque eu quero estar com Ele e vê-lo, desfrutar da presença gloriosa dEle e viver com Ele para sempre, como cidadão do reino celestial. É a única glória, é o único reino que vai prevalecer. Ontem teve um jogo da Libertadores, campeonato mais importante aqui das Américas, 2 times brasileiros, Botafogo e Atlético Mineiro. E o Botafogo do Rio de Janeiro foi campeão. E o slogan, o lema, da Libertadores é a glória eterna. Aquele que venceu ganhou a glória eterna. Irmãos, isso aí é algo que vai passar, é algo que vai ficar para trás, é algo passageiro. De fato, a glória eterna é viver para sempre com Cristo, é desfrutar com Ele, é isso que vai prevalecer, é isso que importa para nós. Glórias humanas, louros da vitória de coisas terrenas deixarão de existir, mas aquele que perseverou até o fim, aquele que se submeteu a Cristo e se deixou ser governado por Ele, aquele que adentrou a sua igreja e se tornou um membro vivo do seu corpo e lutou contra os seus pecados, ao vencedor, como Jesus costuma dizer nas cartas do Apocalipse, ao vencedor dar-lhe-ei que assente-se comigo no meu trono e receba de graça da água da vida, do pão da vida, receba de graça a vida eterna. Você já pensou nisso? Você já parou para refletir que é isso que você está pedindo a Deus quando ora vem o teu reino? Que a sua vida seja dominada pela palavra de Deus, governada pelo Espírito Santo, que a igreja dele prevaleça sobre as investidas de Satanás, que a obra do inimigo caia por terra diante do seu povo, e que você o veja e contemple e abrace e desfrute da presença gloriosa do Redentor da sua alma, com corpos glorificados, não mais sujeitos a pecado, dores, enfermidades e nem o mal qualquer que seja. É o desejo do seu coração? É o que você almeja? Então ore assim, sinceramente, ore: Senhor, Pai que está no céu, venha o teu reino na minha vida, na tua igreja e na tua glória. Amém. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, ajudando-nos não somente a compreender
a natureza, o caráter dessa petição, mas de fato, irmãos, a se render a Cristo, o nosso Redentor.